Anselmo, a gente percebe aí, mais uma vez, uma tentativa de perseguir aqueles que são aliados do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É absurdo que a gente, nessa altura do campeonato, tenha uma justiça eleitoral com tanta, mas tanta intervenção assim nos processos eleitorais. Já há a proibição de pessoas jurídicas de participarem, de colaborarem financeiramente para as campanhas eleitorais. Mas está claro que é possível, sim, a colaboração de pessoas físicas. E não importa qual a renda dessas pessoas. O sujeito ele pode ser um doador físico, sendo ele o Jorge Paulo Lemann ou o Zé da padaria da esquina. Então, essas pessoas elas podem contribuir dentro de um determinado limite e podem contribuir também de outras formas, como, por exemplo, participando de campanhas nas ruas, ajudando a entregar panfletos, ajudando a divulgar os nomes dos seus candidatos e os números e as propostas dos seus candidatos nas redes sociais, como qualquer cidadão comum. Então, se criou toda uma teoria da conspiração em torno da campanha de Jorge Seife e da sua relação com o Luciano Hang. Mas a única coisa que, de alguma forma, gera um burburinho é porque o Luciano Hang é rico. Mas, em essência, juridicamente falando, não há absolutamente nada de errado nesta relação. Era um colaborador da sua campanha, como qualquer outra pessoa poderia ser. A grande verdade é que está se criando um clima onde a justiça eleitoral costuma mudar radicalmente as suas jurisprudências e os seus entendimentos para prejudicar todos aqueles que têm algum tipo de relação política com Jair Bolsonaro, ou que, na visão destes juízes, destes desembargadores, destes ministros, tem alguma influência política muito forte, a ponto de, entre aspas, desestabilizar as instituições. E aí vai se criando estes motivos, estes inquéritos e estes julgamentos que não fazem o menor sentido. Mas por que esses inquéritos e esses julgamentos de cassação? Porque dessa forma você vai também, mesmo que você não casse efetivamente aquele sujeito, pode ser, muito provavelmente, eu pelo menos acharia um absurdo muito grande essa cassação do Seife, mas pode ser que no futuro ela acabe nem se concretizando. Mas o que acontece? Você cria um ambiente de medo. Você tem a justiça passando a agir de forma ativa e dizendo o seguinte: olha, se você é um político de direita, se mantenha na linha, aquilo que eles consideram ser a linha, né? Porque senão isto também pode acontecer com vocês. E aí se instaura um clima de medo no país, onde os políticos de direita vão ficando com receio de agir politicamente. Olha só o cenário absurdo onde a gente chega, onde o ser político não pode agir politicamente sob pena de ser alvo de um inquérito, sob pena de ter o seu mandato cassado, sob pena de não poder mais concorrer pelos próximos 4, 8 ou 12 anos, a depender da conta e também que esse julgamento faça e te torne inelegível. A gente viu isso com o próprio Jair Bolsonaro, quer dizer, não havia um motivo de fato para que ele fosse tornado inelegível. Se criou uma interpretação sem qualquer outra base anterior, sem qualquer base também na legislação, simplesmente para que houvesse a cassação dele, a cassação não, para que houvesse a inelegibilidade dele, porque ele incomoda neste cenário, porque ele foi um presidente da República que buscou a harmonia entre os poderes, o equilíbrio entre os poderes, algo que já há muito tempo está desequilibrado no nosso país. Felizmente, agora a gente começa a ver alguns começos de reação. Essas reações estão vindo do Senado depois de muito tempo, mas antes tarde do que nunca, agora com a oposição pressionando, com o Pacheco também colocando em pauta propostas de emenda constitucional que acabam restringindo esse poder do judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, e tentando trazer este reequilíbrio de forças.
Este reequilíbrio é essencial para que a gente garanta, eu nem diria liberdade de expressão, que já há muito tempo foi em partes para o buraco no nosso país, mas para garantir a liberdade política, a liberdade de posicionamento, para que o eleitor nas eleições ainda tenha o mínimo de escolha, não só para o poder executivo, mas também para o poder legislativo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.